Estamos de volta com o Emergência 190 e você acompanha uma matéria sobre transporte escolar. Confira. O transporte escolar é um serviço de transporte coletivo privado, com a função de transportar crianças e jovens estudantes de suas casas às escolas. Regulamentado pela Lei 10.154 de 86. Portanto, devem ser tomados alguns cuidados para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Veículo escolar e motorista devem estar credenciados pelo Detran. Procure referências na escola, com outros pais, em relação a um bom prestador deste serviço de transporte. Os pais não são obrigados a escolher o mesmo serviço de transporte escolar conveniado com a escola. Observar as condições de segurança e higiene do veículo. Lembrando que cada criança deve colocar o cinto de segurança no deslocamento. Deve exigir um contrato de prestação de serviço constando endereço e telefone do motorista. Outro aspecto é que os pais devem observar se existe alguma pessoa destinada a acompanhar as crianças do carro até o interior da escola. É isso aí. E o representante da Polícia Militar, que está aqui conosco hoje para falar sobre assuntos de volta às aulas, é o capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito. Tudo bem, capitão? Tudo bem, obrigado pela nova oportunidade aqui. Muito obrigado pela presença, capitão, que já esteve conosco aqui hoje. É sempre um prazer receber alguém do Policiamento de Trânsito, passar orientações de utilidade pública para você, cidadão. Afinal de contas, nossa missão aqui é servir a população, certo? Com certeza. Beleza. Capitão, com a volta às aulas, quais são as principais preocupações da especialidade de policiamento de trânsito, né, do Comando de Policiamento de Trânsito? Inclusive, uma das maiores preocupações foi justamente essa matéria que acabou sendo veiculada aqui no programa, que justamente as períodos escolares são contratadas. Então, o Comando de Policiamento de Trânsito, ele possui uma diretoria que trabalha juntamente junto ao Detran, que faz a fiscalização dessas vans. Então, os pais que contratam esse tipo de serviço devem, no caso de dúvida, contactar a nossa diretoria para justamente verificar se esse veículo ele está cadastrado e legalmente está funcionando. Porque tem muitos veículos que trabalham aí na clandestinidade, infelizmente, e não tem aquela segurança, porque esse veículo ele passa por vistoria a cada 6 meses. Então, é um serviço muito criterioso, que justamente transporta pessoas importantes que normalmente são nossos filhos. As crianças. Então, as crianças, de preferência. E no caso desse veículo, é importante também os pais verificar, porque não tem obrigatoriedade esses veículos utilizarem equipamento de segurança. Então, é importante que os pais solicitem a esse cidadão que faça o transporte, que ele utilize ali o bebê conforto, no caso, uma criança de colo, a cadeirinha da criança de 1 a 4, paciente de elevação, porque justamente não tem como colocar o cinto de segurança. A gente vê às vezes umas vans aí com a criançada dentro pulando, enfim, elas não estão com cinto de segurança. Tem várias extremamente importante, porque todas a compreensão têm que estar física com cinto de segurança. Ou com equipamento com o cinto de segurança. Normalmente um veículo é grande, no veículo particular, sempre no banco de trás. Mas esse tipo de veículo tem que ter equipamento de segurança, que é extremamente importante. A compreensão física da criança é muito frágil. Então, é extremamente importante isso, complementando a matéria em relação ao veículo de transporte escolar. Agora, as orientações em relação a justamente... Desculpe, então, só para continuando nessa orientação aí quanto às crianças na van, no caso de ter um número excessivo, com o que a gente tem? Multa? Tem uma multa específica, porque cada veículo tem a sua lotação. Seja um veículo comum que seja de 5 veículos, tem um número de... Depende do tamanho do veículo, se depende de um micro-ônibus, ou um ônibus, ou até uma van menor. Essa lotação ela tem que estar... Toda a identificação, todas as características de segurança e de lotação. Se ele tiver com excesso de passageiros, é uma infração específica em relação a esse número de pessoas. O motorista, ele tem a suspensão do direito de dirigir, além da multa, tem mais alguma coisa aí? Ele pode incorrer em várias infrações de trânsito, algumas inclusive que pode suspender o direito de dirigir dele. Normalmente, infrações ligadas à velocidade, nem todas, né? Um exemplo também de alcoolemia, não é difícil acontecer, né? Mas também é uma condição que o cidadão deve, principalmente os pais, verificar se o cidadão não é habitual. Não é comum, normalmente essas pessoas são pessoas atenciosas, são pessoas que trabalham com crianças. Clandestinas, acontece?
Acontece muito, principalmente na periferia. Como é que o pai que vai colocar o filho na escola lá, como é que ele vai identificar se a van é clandestina ou não? Placa do veículo. Com a placa do veículo, ele entra em contato com a gente pelo próprio condição de trânsito, pelo site da Polícia Militar, ou através do telefone nosso, ele encontra no site da Polícia Militar também. Nós temos uma diretoria que consegue identificar aos pais que se aquele veículo, com apenas a placa, se ele é um veículo legalmente constituído em relação ao transporte de crianças. Pode consultar, então, o comando de policiamento de trânsito da Polícia Militar? Pode ligar para a gente. Com a placa do veículo? Apenas com a placa do veículo, que é o identificador ali mais fácil ali para o cidadão poder fazer esse tipo de consulta. Ok, capitão. Agora, tem outros problemas, como, por exemplo, veículos que vão... o camarada está chegando na escola, vai deixar o filho lá ou vai buscar, ele para na faixa dupla. Ou ele vai e estaciona onde não pode estacionar. Tem mais alguma regulamentação importante da gente lembrar aqui? Quais são as orientações nesses casos? São Paulo hoje viu um problema sério. Inclusive, isso também interfere muito no trânsito, né? Com certeza. São Paulo hoje viu um problema sério de mobilidade urbana. Inclusive, um problema em relação até à Copa. A gente tem várias comissões em relação principalmente à mobilidade urbana. Então, com a volta às aulas, o trânsito ele praticamente aumenta cerca de 20%. Ok. E os pedestres são as partes mais frágeis. Em torno de 1.400 pessoas, infelizmente, falecem por ano aqui na capital. Então, são 1.400 pessoas que morrem em média. Atropeladas? Não. Quer dizer, em acidentes todos os tipos de acidentes. Mas de trânsito. No caso de... Por ano. Principalmente no caso de escolas, que lidam interno com relação ao pedestre, são cerca de quase metade disso são pedestres, que é a parte mais frágil. Qualquer, praticamente, acidente que envolva o pedestre, a parte mais frágil, normalmente ele tem uma lesão ou grave ou, infelizmente, vem a falecer. Então, as orientações primordiais são verificar com a escola, principalmente, que se ela tem um jeito dela poder adequar os veículos que vão buscar os alunos ali daquela escola. A CT tem vários, o CT, bem como o apoio do Comando de Trânsito, tem várias colocações em relação à sinalização, de conificação, de apoio de sinalização de solo, para justamente ali colocar uns locais que seja parado, que seja o local adequado para parar as perua escolares. A CT pode ajudar as escolas com isso? Elas ajudam de forma sobremaneira. Por quê? Se você colocar uma sinalização somente de solo... É uma preocupação com o trânsito. Não para, de repente, um veículo ali que não tenha uma situação veiculada com a escola. Então, se você faz uma situação de solo, autorizado para só veículo escolar, ou, de repente, fazer uma canalização interna na escola, para que os veículos acessem por uma canalização interna. Porque muitas vezes também o que acontece? O cidadão ele para justamente nesses locais onde tem que parar a van escolar. Então, por isso tem que ter uma fiscalização, tanto da Polícia Militar, Comissão de Trânsito, como da CT, para justamente coibir que o cidadão que, nesse local onde para a van, ele vai querer parar o veículo dele, né? Então, que é justamente... o conveniente, então, é que se deixe a calçada da escola, onde se pode estacionar, reservado para as vans. Se justamente não tiver... A escola pode procurar a CT para que ela faça a reserva das vagas. Sim, toda a parte de estruturação de via é responsabilidade da Companhia de Trânsito, referente à sinalização de solo, como horizontal, que são os emplacamentos. Porque justamente coíbe que, de repente, utilize esse espaço, caso a escola tenha esse espaço a ser cedido. Então, tem que ser feito em reuniões, conselhos, justamente com os pais, para que evitem justamente essa condição de, principalmente, parar em fila dupla, que é o problema mais sério que a gente tem. Né? O veículo para em fila dupla, vai parando o outro atrás, vai parando. Quando você verificar, praticamente a via está interrompida. O aluno, às vezes, desembarca por locais diversos, que é outra orientação também. Geralmente, desembarcar o aluno pelo lado da calçada. Respeitar o pedestre, principalmente nas faixas de pedestre. Tomar muito cuidado aí o condutor, né, nas proximidades das escolas, em área escolar, com crianças que, eventualmente, né, atravessem a rua aí fora da faixa de pedestres ou no semáforo verde, né? Tomar cuidado aí com a garotada menor aí, que às vezes está um pouco agitada aí de saindo da escola, não é isso? Criança, tem esse tipo de acidente também, né? Tem, com certeza. Então, a criança ela desembarca, quando vê os amiguinhos ali, sai correndo. Então, o que acontece? Tem uma infração específica. O cidadão que passa na frente de uma escola tem que reduzir a velocidade automaticamente. Ele existe na legislação. Existe na legislação. No Código de Trânsito Brasileiro. Em relação à velocidade, em relação a ele dar preferência ao pedestre, em relação ao transporte de criança com segurança, a velocidade bem como no veículo. Em rua de escolas... Normalmente é via local. São 40 por hora, se não me engano. Em torno de 20 por hora, via local. Normalmente são vias locais. Vias locais, ok. Capitão, mas a Polícia Militar não só se preocupa com o trânsito, mas com a segurança dos alunos, pais e professores também das escolas. É o que você acompanha agora no VT que nós vamos exibir. Confira.
programa Ronda Escolar da Polícia Militar, com o objetivo de prestar apoio às crianças, pais, professores e funcionários, orientando eles sobre produtos ilícitos que são vendidos próximos da escola, uma orientação sobre como atravessar a rua, prevenindo acidentes, pequenos furtos, pequenos delitos próximos da escola. Segura o trânsito, evita que eles sejam atropelados, porque eles saem correndo, principalmente aqueles que os pais não vêm buscar. Principalmente no horário noturno, sempre tem pessoas estranhas à escola e a gente costuma abordar, verifica, tem o sistema tablet da viatura, a gente verifica se tem alguma situação criminal, já foi detido alguns, mas em geral é só abordagem e aí a simples presença eles já se afastam. Que é muito legal, né? Esse é o programa de policiamento que chama-se Ronda Escolar. Como você pode perceber, aí a preocupação com a prática de crimes nas regiões das escolas, né? A prevenção para que eles não ocorram, principalmente aqueles ligados a armas, drogas, que não cheguem perto das nossas crianças. Bom, capitão, então aqui o nosso tempo está se esgotando já. Eu gostaria então das considerações finais do senhor e, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Agradece. A Polícia Militar preocupada com a vida, como eles também atua, principalmente a volta às aulas, em conjunto com a CET, principalmente naquelas escolas que têm maior fluxo de veículo, que justamente tem essa maior problemática. A intenção lá é justamente preservar a vida. A gente elabora algumas autuações, mas a preocupação é sempre orientar justamente esses pontos que foram citados aqui na matéria. São mais orientações do que a elaboração de autos de infração, mas em que acabam ocorrendo mesmo. Muitas vezes a gente tem que fazer autuação porque faz parte da legislação e alguns casos são é um órgão que defende e faz cumprir a legislação, é obrigação, né, de dever de ofício, então é assim mesmo. Até porque temos que proteger nossas crianças, nossos adolescentes que praticamente circulam e fazem esse tipo de função, né? Mas de qualquer forma, a importância aí é justamente orientar, principalmente o sistema relacionado à segurança das crianças. Esse foi o capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito. É isso aí. Nós vamos agora para um rápido break. No próximo bloco, a despedida do Papa Francisco. Como fica o trânsito com a volta às aulas? O quadro Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança? Não saia daí, a gente volta já já.